Olá para você que está aí do outro lado. Hoje eu estou começando este vídeo com a minha Bíblia, obviamente aberta, porque eu quero compartilhar com você uma das passagens controversas da Bíblia, e tanto é que esse texto, essa passagem controversa, é parte de uma das questões que um dos ouvintes fez para mim no programa Bíblia Responde da Rádio Adventus. Tem que ver exatamente com a pessoa de Cristo Jesus, se Jesus foi criado ou não. Uma vez que a passagem de Salmos, e eu vou ler aqui, Salmos capítulo 2, verso 7, vai dizendo assim, Salmos 2, verso 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, há várias pessoas que questionam, mas se Jesus não foi gerado, não foi criado, por que o texto bíblico de Salmos 2, verso 7, alguns usam a passagem, inclusive, de Provérbios 8, verso 22 a 30, para exatamente fundamentar a ideia de que Jesus foi criado em um determinado período ou em um momento. Mas só que, ao analisarmos juntos pela Bíblia, vamos ter uma visão clara, uma visão óbvia, se realmente Jesus foi criado ou não. Mas antes, deixa aqui chamar a sua atenção. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, o que está esperando? Se inscreva, por favor, no meu canal do YouTube e você receberá notificações de todos os vídeos que eu tenho publicado em todas as semanas. Porque semanalmente eu faço a questão de publicar pelo menos um vídeo no meu canal do YouTube e claramente também no Facebook, no TikTok. Então, se você está acompanhando no YouTube, é só clicar ali onde está escrito inscrever ou subscrever e aí você já estará inscrito no meu canal do YouTube. Se você está acompanhando no TikTok, você ainda não está me seguindo, você pode me seguir, assim também no Facebook. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário também ali. Na verdade, a passagem de Salmos, capítulo 2, é uma passagem que exatamente o autor bíblico, o autor é nada mais, nada menos Davi, o autor de Salmos, capítulo 2. Não estou me referindo ao autor, não estou dizendo que Davi seja o autor de todo o Salmo, porque, indubitavelmente, Davi escreveu pelo menos 73 dos Salmos. E há outros que são atribuídos a Salomão, a Moisés e inclusive autores anônimos. No entanto, o capítulo 2 foi escrito, como eu já disse, por Davi. E Davi aqui vai retratando sobre o reinado do ungido da pessoa de Deus. E vem aqui o questionamento: quem é este ungido de Deus? Para exatamente respondermos ou termos a resposta óbvia se Jesus foi gerado ou não, se foi criado ou não. E na verdade é consensual entre vários estudiosos da Bíblia, vários eruditos bíblicos, vários intérpretes, de que Davi escreveu estes salmos no finalzinho de sua vida, no final da sua vida, quando o seu filho Salomão foi coroado como rei, isto com base ao primeiro livro de Reis, capítulo 1. E olha que a expressão que aqui aparece, ou a frase melhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é uma frase que usa o verbo hebraico yalad, isso mesmo, o verbo hebraico yalad, que geralmente significa gerar ou dar à luz. E tanto é que no contexto bíblico, yalad pode referir-se tanto ao nascimento físico quanto a um ato de designação ou até mesmo estabelecimento de uma relação especial. E já do ponto de vista teológico, ou teologicamente falando, essa passagem
é exatamente interpretada não como uma indicação de criação ou origem temporal da pessoa de Cristo Jesus, mas verdadeiramente como uma declaração de sua entronização e inclusive reconhecimento oficial como filho de Deus. E no contexto da cultura israelita antiga, a expressão hoje te gerei pode exatamente ser entendida como uma fórmula de coroação, isto é, onde a pessoa de Deus declara o rei como seu filho no dia de sua ascensão ao trono. E assim, gerar aqui simboliza a investidura de autoridade e a confirmação do relacionamento especial entre Deus e o rei. E nisto vai prefigurando a relação entre Deus Pai e Jesus Cristo. E no Novo Testamento, essa interpretação é reforçada em passagens como Atos capítulo 13, verso 33, e o apóstolo Paulo aplica, inclusive, Salmos 2, verso 7, a ressurreição da pessoa de Cristo Jesus, indicando que gerar refere-se à sua exaltação e reconhecimento público como o Messias, o Filho de Deus. Portanto, é dizer aqui que gerar nesse contexto teológico vai denotando a confirmação e a manifestação da filiação divina da pessoa de Cristo Jesus, em vez de sugerir uma criação ou início de existência dele como Deus. Por isso que quando nós estudamos João capítulo 10, verso 30, você percebe Jesus falando: eu e o Pai somos um. Então, se ele declara de que eu e o Pai somos um, é porque ele é verdadeiramente Deus. Não é à toa que João, como autor, descreve em João capítulo 1, verso 1 a 3, referindo-se à pessoa de Cristo Jesus, descrevendo lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E tanto é que a palavra grega para verbo é a palavra logos, que exatamente significa palavra, significa estudo, mas é um termo indicado ou referente, referente à pessoa de Cristo Jesus, como sendo o verbo de Deus, a palavra. E quando nós estudamos aí a passagem de Isaías capítulo 9, versos 6 a 7, nós temos aí alguns atributos voltados à pessoa de Cristo Jesus. Aí Isaías descreve ele como sendo Emanuel, como sendo príncipe da paz, e também usa aí o atributo Pai da eternidade. Então, se é Pai da eternidade, então pressupõe que ele não foi, logicamente, criado em um determinado ou em um momento da história. Outro sim, Apocalipse 13, verso 8, fala do Cordeiro de Deus. Isso. E claro que quando você relaciona com João 1, verso 29, você entende que o Cordeiro é uma referência à pessoa de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nisto, vamos compreendendo de que Apocalipse 13, verso 8, quando vai fazendo declaração do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, então você não pode entender que, com base a passagem de Salmos capítulo 2, verso 7, Jesus foi criado em um determinado período ou momento. Agora calma aí. Deixa aqui apresentar uma outra passagem, a passagem de Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso 2, declara que ele tem origem desde os dias da eternidade. Mas não fique equivocado, porque aqui a palavra origem não significa que ele foi gerado, ou que ele foi criado, ou que ele tem um início temporal. Não.
Não necessariamente deve se entender nessa perspectiva. Outro sim, quando nós também analisamos a epístola de Paulo aos Hebreus, Hebreus capítulo 1, verso 8, Deus Pai chama Deus Filho, ou considera Deus Filho, Jesus, como sendo também Deus. Agora, se Deus Pai chama Deus Filho, Jesus, como sendo Deus, então Deus não pode ser criado, Deus não pode ser gerado. Jesus é Deus e Deus não pode ser criado. Então daí que eu não posso ter como pressuposto ou a ideia preconcebida de que Jesus foi criado, porque Ele é Deus e Deus não pode ser criado. Não é à toa que o próprio Jesus falou em João capítulo 12, verso 47, se não me engano, deixa eu confirmar aqui, 45 ou 47, mas creio que é 47, João capítulo 12, verso 47, é isso. Lá Jesus falou de que quem vê a mim, vê aquele que me enviou, e quem enviou ele, senão o Pai. Vamos lá, João 12, verso 47. Ok, verso 45, João 12, verso 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E quem enviou ele, senão o Pai, com base a João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, como aparece em algumas outras versões, mas tenha a vida eterna. E também, claro, que podemos fazer analogia com João capítulo 5, verso 36. Exato, verso 37, João 5, 37, que fala do envio da pessoa de Cristo Jesus pelo Pai. João 5, verso 37, declara de que o Pai Celestial, Deus, é quem enviou a Jesus ao mundo. Então, daí que eu preciso agora entender claramente de que quando exatamente a Bíblia vai falando no contexto de Salmos, capítulo 2, verso 7, que é um dos textos, uma das passagens controversas, de que Jesus foi gerado, Salmos 2, verso 7, vai usando aí a expressão gerar, não que necessariamente deve ser entendido na perspectiva de como tendo sido criado em um determinado período, em um determinado momento, ou que ele tenha uma existência temporal, mas vai exatamente referir-se da relação dele como filho junto do Pai, dentro do contexto Trindade, aqui também nós chamamos de divindade, expressões sinônimas, e também com base a sua ressurreição, ascensão aos céus e assentar-se pela atitude de sentar-se diante do trono, porque ele exatamente merece. Então é isso que logicamente aconteceu. O contexto tem que ver com isso: entronização da pessoa de Cristo Jesus, sentando no trono, porque ele é digno, ele merece, ele morreu, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Agora, eu vou criar, ou melhor, vou gravar um vídeo. Acho que dentro desses dias vou gravar um vídeo e vou falar da temática por que Jesus é chamado de Filho de Deus. Se Jesus é Deus, por que ele é chamado de Filho de Deus? Se Jesus é Deus, por que ele é chamado de Filho de Deus? Vou gravar um vídeo explicando essa questão, porque também é uma questão que os ouvintes do programa Bíblia Responde questionam tanto. Uma das perguntas recorrentes. Espero que você tenha compreendido o termo Yalad, para gerar, no contexto de Salmos 2, verso 7. Que Deus abençoe você. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube para receber mais notificações
de todos os vídeos que eu tenho publicado em todas as semanas. Estamos juntos, até a próxima.